Paz e graça, queridos. Amém. Você que está em casa também, Deus possa abençoar a sua vida de maneira especial. Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia extraordinário, é o dia que nós estamos na casa do Senhor e participamos da ceia do Senhor. Realmente, para mim, é um dia maravilhoso. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Os meninos podem dedilhar uma canção? Só dedilhar aí, Elian. Dedilhar uma canção. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode relaxar um pouquinho na presença do Senhor. Já louvamos, oramos. Estamos no culto, o culto está acontecendo. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, exaltar o nome dEle. Não se preocupe com o horário, estamos dentro do nosso tempo. Mas às vezes nós viemos para o culto tão mecanicamente que nós precisamos de um tempo para deixar o Espírito de Deus falar conosco. Adora o Senhor. Adora o Senhor com uma oração. Adora o Senhor com uma conversa. Adora o Senhor com uma música, se você gosta de cantar. Mas pega esse minutinho para você dizer ao Espírito de Deus para passear nesse lugar e falar comigo, falar com você, falar com o irmão do lado, com o amigo, com o visitante, falar com as pessoas que não estão podendo vir ao culto, estão em casa por algum motivo, para Deus ir lá visitá-las, pegá-las pela mão e dizer para ela: eu estou contigo, eu que te fortaleço, eu que te sustento com a minha destra fiel. Por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus desta igreja. O Senhor é o Deus da minha vida, da sua vida. O Senhor é Deus que trouxe você hoje para participar de um culto extraordinário. É o melhor culto que você pode participar, é o culto de hoje. Domingo que vem vai ser melhor ainda. No outro domingo vai ser melhor. E no outro vai ser melhor. Porque cada dia que nós estamos com o Senhor é melhor. Cada dia que nós abrimos mão para estarmos com o Senhor é melhor do que foi ontem. Deixa Deus falar com você. O apóstolo Paulo diz que o Senhor fala conosco por meio de gemidos inexprimíveis. Jesus, quando ele estava no jardim do Getsêmani, orando e chorando, Deus falava com ele ali e ministrava com ele. Na noite que ele seria preso, na noite que ele passaria por um julgamento absolutamente injusto, e Deus continuava falando com ele. A nossa igreja, ela costuma fazer os domingos com Jesus. Este ano nós fomos muito prejudicados porque não pudemos fazer. E são domingos onde nós nos debruçamos, onde nós não temos hora, onde nós não temos uma sistemática de culto. Porque o povo vem, eu venho, você vem para falar, estar, compartilhar, desfrutar, abraçar, beijar, estar aos pés do Senhor. Esse é um dos melhores cultos, irmãos. É o culto que você vem, aonde você não tem hora, aonde você não tem tantas coisas que você tem que ali fazer certinho. Deus ama quando nós fazemos os domingos com Jesus. É tão maravilhoso. Eu queria te convidar para você passar um tempo de oração. Ore a Deus, fala: Senhor, talvez você seja um visitante amigo, está estreando a forma de começar a pregação, mas eu não comecei a pregação. Eu quero que você sinta Deus falando com você antes mesmo de eu falar.
porque a palavra do Senhor diz que antes que as palavras cheguem à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar, e antes de você falar o que você quer, Deus sabe o que está no seu coração. Deus está aqui nesse lugar, queridos. Deus estava aqui usando os meninos do louvor, usando os pastores nas orações, e Deus está aqui nesse lugar com a sua glória, para ministrar ao meu coração e ao seu coração, que este não é um domingo qualquer, assim como não foi o domingo passado, nem será o domingo que vem. O culto de hoje não é um culto qualquer, não é um domingo qualquer, não é um momento qualquer, não é uma reunião social, é uma reunião para adorar o Deus vivo, é uma reunião para lembrar da obra da cruz, é uma reunião para nós exaltarmos ao nome do Senhor, é uma reunião para nós renovarmos a nossa fé, é uma reunião para nós nos fortalecermos uns com outros. Mesmo nessa situação pandêmica, nós podemos sentir a presença um do outro, nós podemos olhar um para o outro, nós podemos, quem sabe, até descobrir alguém que nos visita, ou alguém que nós não conhecemos, e com um olhar nós podemos dizer para essa pessoa sem uma palavra: Deus ama você, Deus está com você, Deus está na sua luta, Deus está no seu dia a dia, Deus está no seu choro, Deus está no seu sofrimento, Deus está na sua alegria, Deus está no seu projeto. Bendito é o teu nome, Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Você pode sentar. Sabe, querido, por mim hoje eu nem pregava. Sério mesmo. Por mim hoje eu chamava os pastores, os intercessores, os presbíteros, os homens e mulheres de Deus, e faríamos aqui um grande momento de oração. E cada um pudesse falar o que a cruz significa para você. O que o sacrifício de Jesus fez, tem feito e fará de diferença na sua vida, na minha vida. Por mim nós parávamos um culto normal e pudéssemos expressar em orações, em canções, o que a cruz de Cristo tem significado na nossa vida. Como todos os pastores, nós nos preparamos, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos, nós estudamos, nós buscamos, nós preparamos aqui a introdução, as perguntas, a conclusão, e todas as coisas que envolvem um sermão. Mas às vezes o Espírito de Deus, Ele quer nos pegar e fazer uma única pergunta em todo um culto, e talvez a pergunta é essa: o que a cruz de Cristo tem feito na sua vida? O que a cruz de Cristo significa para você? Eu não sei se nós temos aqui visitantes, e eu não vi o pastor Ari no momento, eu não percebi. Mas se você é um visitante, se você é uma pessoa que está nos assistindo pela internet, e você ainda não tomou uma decisão por Jesus, só de você estar nos assistindo, ou você está aqui, é porque você tem uma noção da cruz. Você tem uma noção, nem que seja mínima, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que passou por todo um sofrimento da cruz, porque Ele ama você, porque Ele me ama. Como disse o apóstolo Paulo, ele despojou-se de ser Deus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua santidade, ele abriu mão do reino celestial para vir em forma de homem, tirou todo o seu poder, transformou-se em homem, sem perder a sua essência de Deus, mas se transformou em homem, chorou como homem, teve fome como homem, teve frio como homem, sangrou como homem, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. A cruz de Cristo, irmãos queridos, amados visitantes e amigos, é o símbolo que o mundo quer a cada
cada ano que passa, destruir, zombar, apagar. A cada ano que vamos viver nessa terra, a cada século que passa, as instituições, o que está por trás, a maquinação do inferno, ela quer destruir o poder da cruz. Ela quer tirar de nós o ensino poderoso da cruz. Mas o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se eu tenho que gloriar-me, eu quero gloriar-me é na cruz de Cristo. Eu quero gloriar-me, aonde eu vou gloriar-me é na cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo fala para você? O que a cruz de Cristo lembra você? O que a cruz de Cristo impacta você? Será que a cruz de Cristo ela é atual? Será que a cruz de Cristo realmente ela continua falando nos dias de hoje? O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 17, ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura. Certamente, a palavra da cruz é loucura. Certamente, o Evangelho de Cristo é loucura. Certamente, o sacrifício da cruz é loucura para os que se perdem, é loucura para os que zombam, é loucura para os que não acreditam, é loucura para os que desprezam, mas para aqueles que creem, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, dos inteligentes, entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o escritor? Onde está o inquiridor, o questionador, o orador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E o apóstolo Paulo continua escrevendo: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, coube a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo, loucura para os judeus, loucura, escândalo, escárnio para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os homens. E ele vai continuando, e ele vai escrevendo para uma igreja problemática, uma igreja que estava vivendo em pecado, uma igreja imoral, uma igreja depravada, uma igreja que ele diz aqui no capítulo 1, nos primeiros versículos, verso 4, ele diz: vocês foram enriquecidos nele, vocês foram enriquecidos em Cristo. Toda a palavra e todo o conhecimento, todo o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. E é a única igreja, queridos, que Paulo escreve o verso 7, ele diz: de maneira que não nos falte nenhum dom. A única igreja que você vai ler nos escritos de Paulo, onde tem todos os dons, dom de cura, dom de milagre, dom de fé, etc, etc. Lá no capítulo 12, 13, 14, ele discorre bem sobre o assunto. Uma igreja que tinha tudo isso, e ele diz: vocês estão aguardando a revelação do Senhor. Mas era uma igreja que estava vivendo em pecado,
E ele continua dizendo, vocês estão aguardando o Senhor, vocês estão esperando o dia do Senhor, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. E aí ele começa a falar dos pecados, começa a falar que está tendo divisão na igreja. E Corinto era uma igreja grega, ficava na Grécia. Corinto estava cheia dos sábios, dos inteligentes, dos filósofos. Você deve se lembrar de alguns nomes de filósofos que você já ouviu falar ou estudou na escola: Platão, Sócrates. Essa galera toda já tinha morrido, já eram famosíssimos. E na época que o Paulo escreve, já existiam outros, porque é sempre assim, meus queridos. Sempre assim, sempre vai nascendo outros, sempre vai surgindo outros para questionar Deus. Sempre vão surgir pessoas para querer, como eu disse no início, apagar de nós o poder da cruz de Cristo. Paulo escreve essa carta porque um dos assuntos, uma das questões é que a igreja estava contaminada desses filósofos, contaminada desses entendidos, dos sábios daquele tempo, dos modernos. Os gregos, eles tinham a fama de serem conhecidos como o povo do momento, o povo das modernidades, o povo dos comportamentos novos, o povo que lançava a moda, o povo que lançava tudo que iria acontecer no próximo verão. Os conhecimentos de valores, de comportamento vinham dos gregos. Os gregos eram os grandes, os que ditavam a regra. E a igreja estava infestada ao ponto da igreja começar a se dividir. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Cristo. Aí Paulo chega para eles e diz: por acaso Cristo está dividido? Por acaso foi Paulo crucificado na cruz? Foi Apolo que se deixou ser chicoteado, colocado uma coroa de espinho e colocado e cravado numa cruz? Aí Paulo chega nesse versículo 17 e diz: eu prego para vocês, eu preguei para vocês, não na sabedoria dos filósofos, não na sabedoria do homem, não no entendimento do homem, não com a palavra sábia do homem, mas do poder de Deus. Cristo crucificado, Cristo preso num madeiro, é isso que ele vem pregar. Essa carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 56 depois de Cristo, ou seja, 20 e poucos anos após a crucificação de Jesus. E já havia esses questionamentos, e já havia dentro da igreja esse intento de mudar, de trazer uma outra visão quanto ao sacrifício da cruz. Há poucos dias aí você deve ter visto um grande homem aí, famoso, falando que a Bíblia tem que ser atualizada. Isso não é de hoje, isso não é de agora. Nós ficamos surpresos, nós ficamos escandalizados porque temos conhecimento de forma mais rápida, de forma mais abrangente por causa da internet. Mas isso já existe há muito tempo. Está aqui um texto que te prova isso. Há muito tempo que fazem isso, há muito tempo que querem apagar a mensagem da cruz para nós. Queridos, a sabedoria de palavras, as ideias humanas, o ajeitar intelectual bem colocado, bem sistematizado, ele irá ocultar a mensagem poderosa da cruz. O apóstolo, com todas as suas forças, ele escreve. Se ele estivesse presente, é como se ele gritasse para mim e para você: a mensagem da Bíblia, ela é atual hoje em Corinto, ela é atual hoje aqui, dia 8 de novembro de 2020, ela vai ser atual amanhã, ela vai ser atual daqui a 1000 anos, ela vai ser atual até a eternidade. A mensagem da cruz, ela é para hoje. A mensagem da cruz, ela não foi para o tempo dos Coríntios, mas a mensagem da cruz é até Jesus voltar.
Não temos que pensar nessa intelectualidade, querido. Não que o apóstolo Paulo estava contra os intelectuais, não que o apóstolo Paulo estava dizendo para nós, não estude, não é isso que ele está dizendo, não é isso que ele está pregando. Aliás, se você for ler as cartas dele, você lê Atos, você lê Tito, ele cita alguns filósofos, mas não para apoiá-los, mas para inserir o evangelho, porque você só pode falar daquilo que você conhece. Paulo, quando lia certamente os escritos desses filósofos, ele não lia para mudar os seus conceitos, ele não lia para ditar moda para ele não lia para copiar os escritos dele e mesclar com o que as revelações de Deus e levar para a igreja. Ele não fazia plágio das informações desses filósofos, desses modernos da época, para trazer algo que mudasse a visão da mensagem do evangelho na igreja. Então o que nós vimos há poucos dias atrás não é novidade nenhuma, e vai continuar. Você vai perceber, observe o que eu estou te dizendo. Nos próximos tempos, nos próximos anos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, já dizia isso. Vai começar a surgir mais e mais e mais e mais. E agora, com a questão da internet, com a rapidez da internet, tudo nós tomamos conhecimento. Você lembra de João capítulo 9, do verso 1 até o 33, 34? Quando Jesus, ele faz um milagre de um cego de nascença. E ele faz uma lama, e vai até o cego, e ministra sobre o cego é curado. Aí, o que faz os entendidos da época, os intelectuais da época? Pega o cego e fala: não, você não foi curado, você não era cego. Aí chama os pais: era cego esse menino? Os pais, conversa com ele, já é um homem. Aí libera o cego, traz o cego: não, você não era cego. Você devia ter uma casa lá em frente ao Rio Jordão e ter uma máfiazinha de mendigância. Você não era cego? Vamos divulgar que ele não era cego. E não aceitaram o testemunho do cego. Não aceitaram. O próprio Jesus acontece isso. Jesus é morto, colocado dentro do sepulcro. Coloca-se uma pedra que somente muitos e muitos homens, para empurrar aquela pedra, sela com o selo romano. Pronto, coloca lá uns guardas para ninguém tirar. Mas só que os guardas, milagrosamente aparece um anjo, 2 anjos, e eles dormem, o sepulcro é aberto. E no outro dia eles vão contar para os sábios, vão contar para os inteligentes, vão contar para os religiosos: olha, abriram, não tem corpo. Não abriram. Não, mas ele não está lá, não, está lá sim, não, fala que os discípulos roubaram. Vamos mudar a narrativa, porque o efeito da cruz não pode ser espalhado, a mensagem da cruz não pode ser espalhada. Vamos espalhar outra mensagem. Então, queridos, os sábios, os entendidos, não é de hoje que eles estão tentando mudar a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, e isso vai perpetuar. Mas eu queria rapidamente com você nesta noite pensar um pouco sobre a mensagem da cruz. Nessa noite eu quero que você saia daqui sabendo: a mensagem da cruz, ela continua atual, ela continua vibrante, ela continua salvadora, ela continua restauradora, ela continua nova, ela continua diferente, ela continua sendo o caminho que nos leva até Deus. A mensagem da cruz, ela continua a mesma da época que Paulo escreve aos Coríntios. E por que a mensagem da cruz ela é tão atual? Primeiro, a mensagem da cruz revela que eu e você somos extremamente pecadores. A mensagem da cruz, ela não esconde, pelo contrário, ela expõe o meu pecado, ela expõe a minha vergonha, ela me expõe publicamente, ela te expõe publicamente. Quando Jesus vai à cruz, Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, e colocou publicamente. Ele disse: eu e você não temos condições nenhuma de restaurar, de ter uma vida com Deus, se Ele não intervir.
É preciso que Ele intervenha para que eu e você possamos ter uma relação restaurada com o Pai. Os filósofos da época, os entendidos da época, os entendidos de hoje, querem dizer para nós que não é bem assim. No mundo das ideias que eles desenvolveram, eles começaram a dizer: não, você consegue ser melhor se você for batizado por Paulo. Não, se você for batizado por Apolo, você vai ter muito mais capacitação. Mas o apóstolo Paulo manda olhar para a palavra da cruz. Ele manda olhar para a palavra da cruz. Ele orienta os coríntios: olhe para a mensagem da cruz. Vocês estão vivendo em campos de ideias, vocês estão querendo colocar o pecado como algo muito superficial. E o que está acontecendo com isso? Quando nós mudamos a mensagem da cruz, nós facilitamos o crescimento, o estabelecimento, o fortalecimento de pecado na nossa vida, no nosso ministério, na vida da igreja, na nossa família, onde nós vivemos. Essa igreja tinha pecados tão graves que um rapaz estava tendo relação sexual com a sua madrasta, e a igreja sabia. Uma igreja onde estavam mudando a mensagem da cruz, indo para um monte de ideia, indo para um monte de coisas diferentes, de campos de ideias, e não estava vendo que a igreja estava sendo uma igreja permissiva, uma igreja que estava viciada, uma igreja que questiona as suas autoridades, como o próprio apóstolo Paulo, se lê lá no capítulo 9, 7, 9, ele tendo que explicar a sua autoridade pastoral. Uma igreja que estava concordando de forma aberta com adultério, com separação, com divórcio, sem se trabalhar a questão. Olhar para a cruz, querido. A cruz é tão moderna que ela expõe o meu pecado, e meu pecado tem que ter nome. Eles queriam trabalhar no campo das ideias. O apóstolo dizia: não, tem adultério. Eles queriam trabalhar: não, vamos pensar em algo mais a nível de meditação. Paulo falava: não, vocês estão viciados, vocês estão vivendo uma vida de pecado. O pecado em nossa vida não é um conjunto de ideias. O pecado em nossa vida não é subjetividade. O pecado em nossa vida não está apenas em algo que não é real. O pecado em nossa vida é real, é palpável, está aos nossos olhos, irmãos queridos. E quando nós lançamos mão da mensagem da cruz, os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados só podem ser perdoados por meio da cruz. Na medida que eu e você não fomos reconhecendo que não temos capacidade de vencer os nossos pecados, à medida que eu e você fomos amontoando os nossos pecados, nós começamos a viver no campo de ideias. Nós começamos a dizer que Deus é misericordioso, que Ele perdoa. Nós começamos a dizer que não teve jeito, aquele momento ali do pecado não teve como escaparmos, porque a Bíblia fala que houve pessoas que mentiu, houve pessoas que foram desonestas, e o Senhor não os condenou. Aí nós começamos a tirar do contexto e queremos arranjar uma desculpa para o nosso pecado. A cruz de Cristo não permite que nós escondamos pecado. A mensagem da cruz, ela é atual, porque ela nos condena, porque ela diz que nós estamos no pecado e nós precisamos da cruz para nos arrepender. A mensagem da cruz, ela é atual, porque ela diz para nós que quem quer servir a Cristo, quem quer seguir a Cristo, quem quer andar com Cristo, é uma vida de sofrimento, de dor e de perdas. Se na primeira coisa a mensagem é atual, porque ela revela o pecado, o meu pecado e o seu, na segunda ele diz que vai ser uma caminhada de dor, de sofrimento e de perdas. Se a igreja estivesse cheia, metade ia embora, porque nós não gostamos de falar e de ouvir isto. Eu não gosto e você não gosta. Queridos, a cruz, quem quer viver à sombra da cruz tem que saber disso. Você vai sofrer,
Não existe mensagem no Evangelho dizendo: quando você vem para os braços de Jesus, acabaram-se todos os seus problemas. Não existe essa mensagem na Bíblia. A Bíblia diz que vai ser sofrimento, a Bíblia diz que vai ser dor. Jesus se permitiu ser trucidado na cruz, Jesus se permitiu ser pregado covardemente numa cruz, Jesus se permitiu ser cravado numa cruz para dizer para mim e para você que Ele, como diz Isaías 53, era homem de dores, era homem que iria padecer, era homem que iria sofrer, não só ali na cruz, mas quem quer seguir a mensagem dela. Se você quer seguir, se você quer andar, se você quer caminhar para a vida eterna, deixa eu te falar, nós vamos sofrer, nós vamos viver momentos extremamente dolorosos nesta terra. Precisamos ter a autorrenúncia. Durante muito tempo, na minha e na sua caminhada cristã, nós nos apegamos muito com pequenas coisas, não é não? Nós sofremos por coisas que a cruz vai deixando para nós, para que nós possamos entender que é hora de nós superarmos, é hora de nós olharmos mais para a mensagem da cruz com a autorrenúncia. Não sei se você sabe, mas quarta-feira agora faleceu o pai da nossa irmã Sheilinha. Hoje foi o velório, faleceu ontem, né? Foi ontem. O pai da nossa irmã Arislane, da Pretinha, genro do Ademar, seu Francisco. Um homem de 82 anos e o outro de 62 anos. 20 anos de diferença. O seu Francisco foi um acidente no seu sítio, com um animal. Ele sofreu um acidente de um coice, né? Parece que eu não sei bem como é que foi, se o coice foi direto nele, ou se bateu numa madeira e bateu nele, eu ainda não soube bem, né? E ele não resistiu, quebrou a alça do seu intestino e ele veio a falecer. Operou, veio a falecer. Uma perda. Agora, o outro homem que morreu na quarta-feira, enterramos na quinta. Mais de 90 dias na UTI, no hospital, com isso aqui tudo aberto, exposto. Ele fez a cirurgia e não fechou, sofrendo, não conseguia mais comer, e nada entrava no estômago dele, foi perdendo peso, 90 dias de sofrimento, e a filha pedindo oração, e a filha orando, e a filha crendo, e nós orando, e todo mundo que orava cria, mas coube a Deus não curá-lo. E se você for conversar com pessoas na igreja no decorrer do ano, certamente tivemos muitos momentos de dificuldades, testemunhos de sofrimento, mas diante disso tudo, continuamos crendo na mensagem da cruz. Continuamos crendo na mensagem da cruz, porque a cruz, ela pode dizer para nós: vai ter sofrimento, mas tem vitória, vai ter luta, mas tem muita vitória, vai ter muita dificuldade, mas vai ter presença de Deus, vai ter muitas coisas que vão nos entristecer, mas tem muitas outras que vão nos alegrar. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 4 desse mesmo carta aos Coríntios, ele diz: quando nós somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos, mas não abandonamos a mensagem da cruz, não largamos mão da mensagem da cruz. O apóstolo Pedro escreve na sua carta: levamos, irmãos, levemos em nosso próprio corpo os pecados. O Senhor Jesus levou os nossos pecados no madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós somos sarados. É pela morte na cruz que você pode ter esperança, é pela morte na cruz que eu sofro, você sofre, mas nós podemos rir e sorrir, porque o Senhor está conosco. É pela obra da cruz que eu vou ter perdas, você vai ter perdas, mas nós continuamos crendo que a cruz é para nós. Nós continuamos crendo que a cruz é para nós.
Não cai nessa armadilha de achar que determinados sofrimentos que você está vivendo, que determinadas perdas que você está vivendo é uma derrota. Não é uma derrota, não é uma derrota. A grande dor exposta na cruz não foi para a sua derrota, nem para a minha derrota. A grande dor, a vergonha exposta na cruz, não foi para a sua vergonha, nem para a minha vergonha, mas foi a concretização de um projeto de Deus, foi a concretização de algo que Deus fez no céu, foi a loucura de Deus, para que eu e você possamos saber que temos um futuro garantido. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Por isso que Jesus disse: aquele que não tomar sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Aquele que não tomar sua cruz e não me seguir, aquele que encontra a sua vida, ele perderá. Aquele que encontra a sua vida, ele a perderá, mas quem a perder, por minha causa, a encontrará. Não caia nessa armadilha. Esses dias eu estava relendo o livro de Jeremias, e o livro de Jeremias, chega em determinado momento do capítulo, eu não me lembro agora o capítulo, é mais no final do livro, ele diz assim, que o povo diz assim: olha, quando nós estávamos acendendo incenso, quando nós estávamos ofertando para a deusa dos céus, a rainha dos céus, a nossa vida era melhor. Quando nós sacrificávamos nossos filhos à rainha dos céus, a nossa vida era mais próspera. O povo de Israel dizendo isso. O povo de Israel dizendo isso, e Jeremias escreve. Deixa eu falar para você, querido, não cai nessa armadilha do diabo. Quando você vê as coisas difíceis da sua vida, você começa a dizer: é o diabo, porque Satanás, a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo escreve que quando Jesus vai para a cruz, ele não só expôs o nosso pecado, ele não só nos expôs a sermos curados, mas ele expôs todo o principado e potestade, e ele fez com que eles fossem envergonhados publicamente. Então, o que está acontecendo com você não é o diabo, não é o diabo, é Deus trabalhando com você. Algumas questões você pode até achar, e aí você precisa orar e buscar ajuda. De repente, realmente pode ser o diabo, mas nem sempre. E nós caímos nessa armadilha. Nós esquecemos que a mensagem da cruz, ela está aos nossos olhos, ela está ao nosso alcance, para que nós possamos tomar posse dela e dizer: o Jesus Cristo morreu na cruz, e Ele me dá a capacidade, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Mas você tem que trazer essa mensagem da cruz para a sua vida diariamente. E por que a mensagem da cruz ela continua atual, querido? Porque ela continua sendo uma loucura de pregação. A cruz continua sendo uma loucura de pregação. Nos dias do apóstolo Paulo, esses entendidos, esses sábios, esses intelectuais, esses filósofos, questionavam: como que pode? Somos tão ruins assim? Somos tão pecadores assim? Somos tão desprezíveis desta forma? Isso é uma tolice, Paulo. Isso é uma loucura, nós não somos assim. Como é que é possível, Paulo? Como que é possível? Um carpinteiro simples, um homem simples, um homem que vivia aqui na região da Galiléia, todo mundo conhecia. Seus pais eram conhecidos, seus irmãos eram conhecidos. Seus irmãos estavam aqui, todos o conheciam. Como que pode esse homem dizer que ele é filho de Deus? Isso é uma bobagem, isso é uma tolice. E este homem é cravado no madeiro. Este homem é colocado no lugar de bandidos, assassinos. Este homem que deveria morrer no lugar dele era um assassino chamado Barrabás. Mas não encontraram nesse carpinteiro maior culpa, Paulo. Ele foi lá para um lugar de humilhação, para um lugar desprezível, um lugar de assassinos e bandidos. E como você vem falar de uma coisa dessa? E zombavam da cruz, e continuam zombando da cruz no decorrer dos séculos, e zombam da cruz hoje, e irão zombar da cruz amanhã. E realmente, se você for olhar dessa forma, não tem sentido. Parece uma loucura. Um homem que nunca fez nada, um homem bom,
Os seus inimigos diziam assim: nunca vimos alguém falar como ele. Até a fala dele era uma fala mansa, uma fala amável, uma fala que atraía as pessoas, uma fala de amor. Um homem que, ao tocar nas pessoas, ele tocava sempre com a intenção de abençoar, de curar, de declarar algo que fazia com que essa pessoa se sentisse abençoada. Ele fazia assim com as crianças. Ele amava as crianças. Era um homem absolutamente diferente de todos os outros. E como é que pode? Esse homem se entrega espontaneamente, ninguém o forçou, ninguém o obrigou. Ele foi de livre e espontânea vontade para a cruz, dizendo que resgataria uma raça caída, dizendo que restabeleceria a relação do homem com o seu Criador, com Deus Altíssimo. Isso é loucura. Isso é loucura. Meus irmãos, você que está nos visitando, você que nos assiste na internet, se Paulo escreveu essa carta para Coríntios no ano 56, então Jesus Cristo tinha 23, 24 anos, tinha sido sacrificado. Estava muito perto. Essa é a idade que eu tenho, praticamente convertido. Estava muito novo, muito fresco. E eles já falavam que era loucura. Você imagina, hoje, o ano 2020, quase 2021, a tecnologia está um absurdo, a ciência está um absurdo, o conhecimento, como disse Daniel, está subindo a picos que a gente não consegue acompanhar. Hoje você tem um celular de última geração, daqui a 3, 4 meses ele já está mega super power, ultrapassado. Hoje você descobre um tipo de coisa moderna que daqui a 6 meses já não vale mais nada. As coisas estão indo de uma maneira absolutamente descontrolada a nível de conhecimento. Então por que no tempo de hoje não podemos dizer que continua sendo uma loucura? Aí eu respondo para você da mesma forma que o apóstolo Paulo respondeu aos Coríntios: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque pensa comigo, não era loucura? Ele chegou para um senhor idoso e disse assim: você vai construir uma arca, um barco grandão, que ninguém nunca fez, sem as ferramentas, você constrói, e leva-se 120 anos para construir uma arca daquela. Mas fez isso na doideira? Ele chega para um homem, um outro velhinho, ele gosta de velhinho, chega para o velhinho e fala: você tem 75 anos, então sai da sua terra, abandona tudo, eu vou te dar um filho. Pô, mas estou com 75, pois é, eu vou te dar um filho. E o velhinho espera 25 anos, tem filho com 100, tem filho com 100, vê os netos, e o homem ainda tem mais filho. Isso é doideira, não é? Casa com outra mulher, tem um monte de filho. Abraão, fala que isso não é doideira, isso não é loucura. Não é loucura, irmão, você saber de uma prostituta que estava numa cidade e ela ouviu falar de um Deus que abriu o mar, ela ouviu falar de um Deus que destrói exércitos, ela ouviu falar de um Deus que venceu a maior potência da época, mas ela era uma prostituta. O que ela faz? Uma loucura. Ela larga tudo, ela pega a família, ela faz um acordo com esse povo que ela nem sabia, só ouviu falar, e Deus pega uma prostituta e faz casar com um príncipe. Não é uma doideira? Ele tinha uma mulher, uma tal de Ruth, viúva, com a sua sogra, viúva, pobres, sem ter nada. Ela segue a sogra, atravessa, sai da sua terra de Moabe, vai para Israel, atravessa desertos, atravessa perigos, só para seguir a sogra e o Deus da sogra. Isso não é doideira? Isso não é loucura? Pensa num homem chamado João Batista, que sai pregando com uma roupa doida, um negócio punk da época, malucão, um negócio de camelo, um cinto, comendo mel e comendo gafanhoto e pregando igual um doido. Isso não é loucura? Isso não é loucura? Não é loucura você conhecer que Estevão, o mártir da igreja, Jesus nunca foi mártir da igreja, só para esclarecer isso, Jesus foi o salvador da igreja, mas o Estevão era o mártir da igreja, e ele vai e prega sobre essa cruz, e ele pega sobre esse madeiro, e ele sabe que vão apedrejá-lo, ele sabe que vão matá-lo, mas ele não liga, ele não se importa, ele estou matando ele diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Fala que isso não é doideira, fala que isso não é loucura. Você não acha que é loucura? Nesse horário, né? Que horas são? 7:30.
e já aconteceu ao redor do mundo. Milhares de pessoas estão ouvindo sobre essa mensagem da cruz e estão crendo que esse carpinteiro simples, ele vai voltar um dia no ar e vai levar aqueles que creem. Isso é loucura ou não é loucura? Isso é loucura! Isso é loucura. Você acha que um carpinteiro simples, de mão calejada, vai vir ali no alto e vai dizer para você: venha, hein? Isso é loucura, você acredita nisso? Nós acreditamos, pastor, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus confunde os entendidos. A loucura de Deus confunde os filósofos da época. A loucura de Deus confunde os homens mais sábios de hoje. A loucura de Deus não entra no coração dos homens mais inteligentes de hoje, porque eles acham que a sua inteligência lhe basta. Para nós não, e que nos basta é a palavra de Deus. Para nós o que nos basta é a cruz de Cristo. Para nós o que nos basta é a mensagem salvadora da cruz. É isso que nos basta. Queridos, para a gente encerrar, eu olho para a cruz. E vejo que a sua mensagem é atual, porque ela continua transformando vidas. A cruz ela é atual porque ela continua transformando pessoas. A cruz ela é atual porque ela continua dizendo para aquele que vive o mais pior dos pecados: olha, o ato da cruz foi um terrível ato de amor por você. A mensagem da cruz, ela continua dizendo para nós que o amor de Deus continua vivo. A mensagem da cruz continua dizendo para mim e para você: o amor de Deus não diminui 1 centímetro, apesar da modernidade. A mensagem da cruz continua atual, porque o amor de Deus continua gritando por mim e por você. A mensagem da cruz, ela continua atual, porque esta obra, a obra foi completa, a obra foi total, a obra foi irretocável, a obra foi plena, a obra foi cabal. Não precisa fazer mais nada a respeito da cruz. A obra da cruz foi completa, e ela é completa para mim, e ela é completa para você. Como que pode um pecador se transformar em santo, um ladrão se transformar em honesto, um adulto se transformar em fiel, um bandido se transformar no homem correto, um mentiroso viver da verdade? Isso é capaz por meio da cruz. A mensagem da cruz é atual, porque sem ela várias profecias que iam acontecer não aconteceriam. Se o Espírito Santo desceu, foi por causa da obra da cruz. Se Jerusalém foi destruída, foi por causa da obra da cruz. Se você está crendo que o carpinteiro, como eu creio que o carpinteiro virá nos buscar, é por causa da obra da cruz. Se nós estamos reunidos, somos de pais diferentes, somos de mães diferentes, somos de países, regiões diferentes, mas você crê que eu sou seu irmão, foi por causa da cruz. A cruz pegou um povo de DNA diferente, transformou no DNA único, o DNA da igreja, o DNA dos moradores do céu, o DNA daqueles que entrarão nos portais eternos, o DNA daquele que cantará na eternidade: santo, 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 santo. A cruz proporciona isso para nós. Por isso, querido, que cada culto que você vem é melhor, cada culto que você participa é melhor do que aquele, cada culto, cada mês, cada ano que você passa vindo na igreja, adorando ao Deus que enviou o seu Filho, e adorando o Deus que tinha um projeto na cruz, é melhor. É melhor. Hoje a ceia está aqui posta. Essa ceia aqui, ela só existe por causa da cruz. Eu queria convidar a equipe de louvor. Se você participa da ceia, se você fica lembrando que o carpinteiro vai vir te buscar, é por causa da cruz. Quando nós partimos o pão, nós lembramos que o corpo deste carpinteiro foi esmagado na cruz.
Quando nós tomamos o suco de uva, simbolizando que o sangue do carpinteiro foi derramado na cruz para me libertar, para te salvar, para me salvar. Eu queria convidar a equipe para a gente cantar uma canção. Eu queria te convidar para você cantar essa canção, uma canção conhecida, junto com essa equipe maravilhosa. E se você puder, se sentir à vontade, queria que você ficasse de pé. Vamos cantar essa canção com eles. Queria que diminuísse um pouquinho as luzes, por gentileza.